Prezados amigos, o meu abraço. É muito gratificante estar aqui de novo, conversando com vocês. E hoje o tema escolhido foi a lei da adoração. Para nós comentarmos este tema, nós vamos analisar uma passagem do livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, em que a lição se chama Comunhão com Deus. E Humberto de Campos começa a relatar da seguinte forma: as elucidações do mestre relativamente à oração sempre encontraram nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Fazendo um parênteses, até então os judeus seguiam e continuavam seguindo à época de Jesus a lei de Moisés. Mas Deus era entendido como um ser punitivo dos exércitos, das guerras, da vingança, muito o olho por olho, dente por dente. E quando Jesus chegou, ele começou a ensinar a lei do amor, mostrando Deus como aquele Pai amoroso e bom que estava aqui para nos ajudar, para nos fazer crescer espiritualmente. Continuando, Humberto de Campos relata que aquela necessidade de comunhão com o amor de Deus, que Jesus não cansava de salientar, para João parecia-se um problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. E João começou a procurar entender essa figura paterna que Jesus trazia. Na época, os judeus possuíam 3 categorias principais: os fariseus, que eram os doutores da lei, os saduceus, que acreditavam na ressurreição, e os essênios, que eram profundos estudiosos da alma humana. E João foi procurar um desses estudiosos para que ele pudesse lhe explicar todo esse conhecimento novo que estava sendo trazido por Jesus. Nós devemos lembrar que João era o discípulo mais novo entre aqueles que Jesus havia convidado para ser seus seguidores mais diretos. Tanto que João foi, acho que, o único que morreu de velhice. Foi João que cuidou de Maria após a partida de Jesus. Então ele era muito jovem. E aí, depois dele conversar, ele voltou para Jesus e disse: Mestre, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando o meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais, parece que a gente está ouvindo os nossos comentários no dia de hoje, não é? Então, acerca de minhas necessidades espirituais,
a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano mais oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo, então, ocultar o que haja de mais santo em meu coração? O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João, as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejaria aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Olha aqui Jesus anunciando a vinda do Consolador, que veio através das vozes dos Espíritos, partindo dos mais diferentes lugares, através dos mais diferentes médiuns, trazendo os esclarecimentos que, àquela época, Jesus não poderia dizer por falta de amadurecimento espiritual das criaturas. Então, hoje, nós temos os 5 livros da codificação espírita, que vêm colocar luzes sobre o Evangelho de Jesus, dando-nos a certeza de tudo aquilo que ele veio nos ensinar, abrindo-nos o horizonte para melhor entendimento. Então, aquelas dúvidas do apóstolo João ainda reina em muitas criaturas, mas nós temos hoje o acesso a esses livros que clareiam o nosso entendimento para compreendermos a mensagem de Jesus. E aí continuou: não tens observado, João, o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? Vejam a sabedoria de Jesus. Ele pegava fatos do cotidiano para transmitir o seu ensinamento através de uma história, em que as pessoas, como nós até hoje, temos mais facilidade em apreender o conhecimento. Voltando a Jesus, no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus
com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Vejam que aqui Jesus deixou bem claro que a adoração é a elevação do pensamento a Deus. É dirigir-se em pensamento a Deus, partindo esse pensamento do nosso íntimo. Nós não precisamos alardear esta nossa conversa com Deus. E a prece é o veículo para essa adoração. É através da prece que nós vamos entendendo, aceitando e agindo para que nós possamos cumprir com o destino que está nos reservado através do cumprimento das leis divinas. Então é aquele ato de entrega, de confiança em Deus, pedindo que nos dê forças para que nós possamos entender a sua mensagem e os seus desígnios através da sua lei de justiça e misericórdia. Voltando à nossa mensagem trazida por Humberto de Campos, João escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente. Entretanto, perguntou de novo: mas a oração deve ser louvor ou súplica? Ao que Jesus bondosamente respondeu: a prece devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam somente podem ser preguiçosos. Agora, todo aquele, porém, que trabalha no bem, pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Existe uma pequena historieta de um antigo escravo que, quando ele levantava e saía para trabalhar no campo, ele elevava os olhos ao céu e dizia: Senhor, dito está aqui. E saía para trabalhar o dia todo lavrando a terra. Então veja, a prece dele era: dito está aqui. Ele se entregava a Deus e ia executar o seu trabalho, aquele para o qual ele estava designado. Então, o trabalho é uma prece, desde que nós nos entreguemos a Deus na execução do mesmo da melhor forma que nós pudermos. E aí continuou João: e como ser leal a Deus na oração? Olha aí, o dito nos respondeu, né? Dito está aqui. A prece já não representa em si um sinal de confiança? Jesus contemplou João e, na sua serenidade
imperturbável, respondeu: Será que também tu não entendestes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. Olha que frase importante. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Não é porque Deus é Pai que nós vamos fazer tudo aquilo que queremos, porque ainda nós somos muito inferiores para saber o que realmente é o correto para a nossa caminhada evolutiva. Então Deus é aquele Pai, mas que ensina, que corrige, que alerta, e nós não vamos poder fazer tudo o que quisermos sem termos um retorno de nossas ações. Continuando Jesus, quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela, agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos, cheio de boa vontade, mas no sentido de alcançar mais compreensão, ele perguntou a Jesus: Mestre, vossas elucidações abrem uma estrada nova para minha alma. Contudo, eu vos peço, com a sinceridade da minha afeição, me ensineis, na primeira oportunidade, como deverei entender que Deus está igualmente em nós. O Messias fixou os olhos claros, mansos e tranquilos em João e falou: Eu prometo a você. Essa conversação entre João e Jesus ocorreu em Jerusalém.
dia seguinte, Jesus havia programado ir a Jericó, continuar o seu trabalho de divulgação, e pediu para que João o acompanhasse. Os dois começaram aquela excursão a pé e ambos se entretinham em admirar a beleza do caminho, escassamente favorecido pela natureza. Era uma região muito árida, muito seca, e os dois começaram a caminhar até que Jesus viu um trabalhador que estava à beira do caminho. E ele sentou-se ao lado desse trabalhador e perguntou: Amigo, que fazes? Ele respondeu: Busco água que nos falta. A chuva aqui na região anda muito escassa. Aí ele falou: Aqui nas proximidades de Jericó, ultimamente a chuva se vem tornando uma verdadeira dádiva de Deus. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas, apontando para ele, o Messias disse em tom amigo a João: Esse quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haverá mananciais na terra, mas não para em seus esforços, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como fator de sua misericórdia, sem o qual nada possuiremos. Essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana vazia de sentimentos santificadores. Esse trabalhador simboliza o cristão ativo, cativando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina no seu coração. É a água, e a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está no céu como na terra. O discípulo guardou essas palavras e entendeu o que Jesus quis dizer quando, através desse exemplo simples da vida do cotidiano, mostrou que não basta nós pedirmos, nós precisamos agir à procura sempre dos benefícios que Deus nos dá. Então, nós queríamos dizer que todo esse ensinamento, ele se encontra mais esmiuçado no livro dos Espíritos, quando na primeira parte Kardec coloca o capítulo 1 explicando Deus. E na terceira parte ele coloca entre as leis morais a lei de adoração. E nós temos também na Gênese um capítulo que explica a existência de Deus. E no Evangelho, capítulos que nos esclarecem sobre buscai e achareis, pedi e obtereis. Então, com isso, nós queremos deixar aqui essa lição para a nossa reflexão sobre a importância da prece e da lei de adoração. O meu abraço a todos e o meu muito obrigado.